Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é como lidar com o medo e a morte durante o coronavírus. E para contar para a gente mais sobre isso, o nosso convidado de hoje é o doutor Aurélio Melo, psicólogo. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila. Olá a todos aí que acompanham a gente pela Lesp Conecta. Prazer aqui de novo. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa questão do medo, né? É um momento que todas as pessoas, de uma certa maneira e numa certa intensidade, têm medo. Esse medo, ele é legítimo e quando que ele passa do normal? Bom, o medo, Priscila, ele é um sentimento que não deve ser desprezado, né? Ele é um afeto, na verdade. Está por trás de muitos dos nossos comportamentos e a gente não tem ideia do quanto ele é influente, do quanto ele é presente nas nossas vidas. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o medo. Como você disse, né, respondendo já a sua pergunta, nós estamos vivendo uma época onde, de fato, a gente precisa tomar cuidado. Nós estamos expostos a alguns riscos, não é? Nesse caso, o medo ele é plenamente justificável, não é? Então, o medo ele trabalha a nosso favor, ele é um afeto que acaba nos prevenindo, não é? Para evitar que nós corremos riscos. Mas a gente também vai observando que algumas pessoas começam a desenvolver medo exagerado, um medo excessivo. Não é? É muito assim, é muito sutil essa passagem do medo racional para o medo irracional. Né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Então, às vezes o medo de ficar sem ar no elevador, o medo de ficar preso no elevador. Esse é um medo irracional, né? Porque o elevador ele tem suas formas de ventilação. Né? Muitas pessoas têm um medo da barata, um exagero, né? O medo exagerado da barata. Sim, ela é um animal que provoca, ela é um inseto que provoca asco, mas não é para você ter um medo exagerado. Então, a gente chama a esses medos exagerados de medos irracionais. Não é? Agora, quando se trata do coronavírus, né, dessa pandemia aí que a gente está convivendo, bom, de fato nós estamos correndo risco, então a gente deve tomar alguns cuidados. Então aí você não pode ter um medo excessivo, né, a ponto de não fazer nada, ao ponto de não viver, né, de não mal conseguir respirar, mas também você não pode ser uma pessoa sem nenhum medo, se expor e achar que está tudo bem, que não vai acontecer com você. Né? Então, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação onde você tem que encontrar um meio termo entre um medo que não seja excessivo, nem uma falta de medo que te exponha a riscos. Né? As pessoas podem desenvolver alguma doença depois desse período em que a gente está vivendo de pandemia? Muitas pessoas já estão desenvolvendo, né? Sobretudo as que a gente chama pessoas fóbicas, né? Quer dizer, a fobia já significa um medo exagerado, né? A gente costuma chamar uma pessoa de fóbica quando ela tem um pavor das coisas. Mais do que medo, ela tem pavor, né? A pessoa que tem um medo exagerado de elevador, de lugares fechados, é uma pessoa fóbica. Uma pessoa que sequer se aproxima da janela de um prédio muito alto, com toda a segurança, tendo vidro, então, ela é uma pessoa fóbica, né? Ela tem um medo exagerado de altura. Então, algumas pessoas já estão desenvolvendo isso, porque elas trazem esse componente de personalidade, ou então, se vocês quiserem, ela traz esse afeto já um pouco desenvolvido, né? Ela já é um ponto sensível na vida dela, a questão do medo, e ela depara com a situação real de risco, e ela fica mais medrosa ainda, né? Mais assustada com tudo isso, e a gente está vendo isso. Né? A gente está vendo isso no consultório, a gente está vendo isso no comportamento, muitas vezes, entre amigos, entre vizinhos, né?
um medo exagerado de se expor ao risco, né? Também é alguma coisa muito ruim, pode paralisar a vida da pessoa. Pode levar a uma depressão, uma síndrome do pânico. Sim, a gente, conforme as características de personalidade, essa situação de. Primeiro, eu gostaria até de fazer uma diferenciação entre o isolamento ou confinamento, e a ameaça do adoecimento, né? São duas coisas diferentes que se juntam e se potencializam, né? Uma coisa é você ficar confinado, isolado, proibido de ver a família, de ter contato com os amigos, de trabalhar presencialmente. E a outra coisa é a ameaça de adoecimento, né? Ou até de morte, né? Então, o risco de vida. Essas duas coisas juntas, elas provocam vários efeitos conforme a tendência que existe nas pessoas para determinados adoecimentos. Então, algumas pessoas eu tenho visto e tenho acompanhado estão ficando mais apáticas, né, tendendo a uma depressão, a ficarem mais depressivas. Outras estão ficando mais fóbicas, mais acuadas, se sentindo mais ameaçadas, e outras estão ficando mais agressivas, mais tensas, né? A gente tem acompanhado algumas notícias de aumento de violência doméstica, né? Então, tudo isso tem um gatilho comum, que é essa epidemia e as ameaças que ela traz. Agora, eu queria, para ficar bem clara a questão do medo, é importante a gente entender o seguinte, não é? A psicanálise, que a grande teoria freudiana, né, que começou com o mestre Sigmund Freud, ela é uma teoria que trouxe várias contribuições para a compreensão do nosso funcionamento mental, né, de como nós pensamos, sentimos, funcionamos mentalmente. E a psicanálise, ela mostrou a importância da fantasia, tá? A fantasia tem um conceito aqui muito específico, que não é a fantasia aquilo assim, passar uns dias no Caribe, isso é numa ilha paradisíaca, não é nesse sentido de fantasia. Né? A fantasia é como tudo aquilo que você imagina, os seus medos, os seus desejos, tudo isso geram fantasias acerca das coisas. Então, existe um limite muito tênue entre o risco real de alguma coisa, a realidade, e a minha fantasia. Né? Então, até determinado ponto, eu sinto medo e esse medo me protege. Mas ele também, né, o risco a que eu estou exposto, me provoca fantasias. Né? Então, as pessoas desenvolvem medos, desenvolvem fantasias para além da realidade, muito além da realidade. Né? Então, elas começam a imaginar coisas, né? Elas podem imaginar situações absurdas, e aí ficam com mais medo ainda. Né? Então, eu tenho conversado muito com os meus pacientes, que atendia presencialmente, agora estou atendendo online, né? Estou vendo que alguns deles estão desenvolvendo alguns medos e a gente está tentando encontrar um meio termo, né? Dizer, olha, isso daqui é real, isso daqui já parece ser alguma coisa mais fantasioso, que tem mais a ver com você, com a sua história, né? Então, de repente, a pessoa fala assim, nossa, eu não posso mais sair de casa agora, peraí, o que você pode fazer, né? Você não pode sair, você não pode encontrar os seus amigos, verdade, mas será que uma videochamada não diminui? Eu sei que não substitui o presencial, mas será que isso não diminui? Será que não pode aliviar um pouco, matar a saudade? Então você vai aprendendo a lidar com as suas fantasias, né? Existe alguma coisa real, mas isso não significa que esse isolamento não vai terminar, ninguém sabe. Isso não significa que você está totalmente privado. Né? Então a gente começa a trabalhar com a fantasia das pessoas, para elas irem desfazendo, desconstruindo, né, uma série de crenças, de medos, né, que são irracionais. Né? A gente tem todas as orientações, né, do Ministério da Saúde, chegar em casa, lavar bem as mãos, na rua usar álcool em gel. Agora tem a questão da máscara também, o uso da máscara. Quando chega em casa, toda a roupa que chegou da rua, coloca já para lavar.
a gente está com um inimigo invisível, que pode estar em qualquer lugar e que nós, se não Exato. tomarmos os devidos cuidados, podemos levar para dentro da nossa casa. Esse inimigo invisível, qual o impacto dele na vida das pessoas? Porque os hábitos mudaram completamente. Olha, Priscila, eu vou falar uma coisa que pouca gente tem falado. Eu não tenho visto isso, mas eu acredito que alguns colegas meus saibam disso, mas não tenho visto ninguém falando. Eu vou explicar, é a minha principal hipótese para falta de cuidados das pessoas, né? Quer dizer, aquelas pessoas que ignoram. Nós somos movidos não só por um aspecto racional, pela lógica, nós somos movidos também por paixões, por desejos, por medos, não é? Isso é verdade. Então, algumas pessoas se sentem acuadas e reagem de uma maneira, vamos dizer assim, negando, ignorando completamente. Nada vai acontecer comigo, né? Eu não estou vendo nada, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu estou disposto, eu nunca fico resfriado. Então, a pessoa recorre a uma série de argumentos que só serve para ela, vamos dizer assim, e se convence de alguma coisa, muitas vezes porque está sentindo muito medo, na verdade. Tá? Então, isso se refere a um aspecto mais passional, né? Mais das emoções, dos sentimentos. Agora, tem um aspecto que eu chamo de cognitivo, que está ligado à questão do pensamento, que veja que interessante. A questão do vírus, você falou, ele é invisível e dizem que ele é realmente de um tamanho minúsculo, né, infinitamente minúsculo do que a gente tem ideia. Isso significa que para o pensamento se torna algo caro, porque eu tenho que abstrair, eu tenho que imaginar o que ele seja, eu tenho que imaginar os riscos, eu tenho que imaginar como se dá a infecção. Então, tudo isso é muito caro ao pensamento, tudo isso é muito sofisticado para grande parte das pessoas, grande parte da população. É um pensamento muito sofisticado. Então, daí, muitas vezes, a facilidade das pessoas negarem, não acreditarem, não é? Porque é algo que eu tenho que construir na minha mente, porque ele não é visível. Né? Então, aí entra o papel excelente da imprensa, de vocês, de mostrar gráficos, mostrar desenhos, né? de mostrar como se espalha, como se dá, os riscos, os cuidados, ouvir as pessoas nas ruas, ouvir especialistas, porque de fato é muito difícil para o pensamento fazer essa construção, fazer essa, né, imaginar. Né? Isso é como aquelas histórias na escola, que a professora lá de ciências falava a distância da Terra até Júpiter. Então ela podia dar a distância lá em quilômetros, mas você não consegue calcular. Não cabe, de uma certa maneira, a mente não consegue essa proporção. Então a mesma coisa está acontecendo com o vírus. É invisível e você só começa a entender melhor quando vê pessoas adoecendo, quando sabe de histórias, senão ele nasce num nível muito abstrato, né? Muito sofisticado ao pensamento. O senhor comentou que existem pessoas que negam, né, a existência, ou não a existência, mas o perigo, né, desse vírus. O senhor acha que também está relacionado com o medo? Porque a gente vê dois extremos, né, principalmente nas redes sociais. Pessoas que estão e apoiam o isolamento social, e tem pessoas que, principalmente por conta da economia, já se manifestam até de forma agressiva, não só para os governantes, mas também para os próprios amigos ali da sua rede. O senhor acha que isso aí é uma manifestação do medo? Pode ser uma manifestação do medo, mas não só do medo. Olha que interessante, de novo, é a questão da fantasia, né? Então, pode ser o medo da própria doença, de se contaminar, de morrer, o medo da morte, e aí uma negação dessa situação para poder conviver com esse medo, porque o medo ele é tão insuportável que ela precisa negar. Ou pode ser medo de outras coisas. Às vezes a fantasia assim dizer, bom, eu vou perder meu emprego, nunca vou conquistar meu emprego,
eu vou passar fome. Bom, aí a gente não sabe, a fantasia, ela é infinita, ela é inesgotável, você pode fantasiar com o que você quiser. E aí a pessoa pode sentir medo. É por isso que eu disse que no começo tem a realidade, tem a fantasia. É muito difícil a gente definir realidade, não é? Mas assim, algumas pessoas sentem tanto medo de algumas coisas que a fantasia, né, ela produz muitos fantasmas, muitos monstros, né? E você falou um caso interessante. Muitas vezes o que está por trás da agressividade é muito medo, tá? 200 anos antes do mestre Freud, houve um filósofo holandês, Baruch de Spinoza, que é um dos grandes da modernidade, que numa frase ele resumiu bem, em poucas palavras: raiva é medo. E note isso, né? Note como a gente sente raiva daquilo que a gente sente medo. Muitas vezes nem aparece. Mas se você for atrás de alguma coisa que você tem muita raiva, você vai ver que, na verdade, você tem muito medo que aquilo venha para você, que aquilo te envolva, que aquilo aconteça com você ou com a sua família, não é? Então eu também recebi um vídeo de um cidadão dentro de uma farmácia que quase agride outro cidadão porque esse outro não estava usando máscara, estava usando a máscara sobre a cabeça, né? Então, os dois estavam em situações ali um pouco irracionais, né? Um porque estava usando a máscara na cabeça, para que isso? E o outro porque queria agredir ele, né? Então, quer dizer, de onde vem tanta raiva? Do medo, né? Um medo muito grande de se contaminar, medo de adoecer, o medo de morrer. Então, o medo, ele produz fantasias, e as fantasias, por sua vez, produzem mais medo. No caso das pessoas que tiveram a Covid, ficaram internadas, então completamente isoladas ali com contato no máximo com uma enfermeira, né, um enfermeiro, essa pessoa ela vai sofrer algum impacto psicológico por conta disso? Um isolamento de 14 dias, uma intubação, uma situação bem delicada, pessoas que não podem chegar perto ou que precisam estar toda paramentada para poder chegar perto, né? Aquela coisa, eu estou contaminado. Essa pessoa ela pode desenvolver algum transtorno mental, por exemplo? Essas situações de internação, sobretudo de intubação, com essas características que você descreveu, elas são situações psicologicamente muito violentas, tá? Quem teve familiar internado nessas condições antes da Covid, qualquer problema de saúde, sabe bem o que eu estou falando, né? Então, essa situação, ela gera um sentimento de perseguição, ela gera um medo muito grande nas pessoas. Então, elas sofrem no hospital e podem sofrer depois. O que vai determinar o quanto vai sofrer depois é a maneira como se deu essa internação, o que ela passou na internação e características de personalidade dela. Tá? Então, às vezes você pode ter duas pessoas que são internadas, que ficam entubadas numa situação muito grave, rodeadas de pessoas extremamente equipadas, né, com equipamentos, com aventais, tudo aquilo psicologicamente muito forte, mas essas duas pessoas vão ter um pós-alta, pós-internação muito diferente. Uma pode ficar muito marcada com aquela experiência, precisar da psicoterapia, né? Pode ser um trauma, um estresse pós-traumático, e uma outra ela pode evoluir bem e sair bem e ter só uma lembrança ruim do que aconteceu. Então vai depender das características de personalidade e também das circunstâncias da internação, né? Mas de qualquer forma é uma situação violenta. Sempre é psicologicamente uma situação violenta. Uhum. Depois que essa fase toda passar, eu acho que a gente vai criar também outros hábitos de higiene, né? Então, aquela coisa de chegar em casa, já lavar as mãos, esterilizar chaves, o carro. Então, algumas medidas, eu acho, sapatos, né, para entrar em casa. Mas o senhor acha que isso pode também, além de mudar os hábitos,
trazer alguns transtornos, como o toque, por exemplo? Quem tem a tendência ao toque, né, essas alturas já deve estar sofrendo muito, né, já está sofrendo muito. Sim. Infelizmente, um episódio como esse tende a fortalecer o toque, né? A Uhum. tendência é essa, né? A princípio, a tendência é essa, é que o indivíduo, porque aí ele tem, é como se ele tivesse uma boa justificativa para os rituais dele, para aquilo que ele já tinha, sabe? Certo. Então você imagina que você tem muito medo que alguma coisa aconteça, e é uma coisa só da sua cabeça, né? Um medo, e um dia essa coisa acontece. Bom, por Uhum. exemplo, tem pessoas que têm muito medo de dirigir, né? Então a pessoa vai lá e se envolve num acidente, bate o carro. Nossa, o medo aumenta. Agora, a primeira Sim. parte da sua pergunta é: nós vamos sair mais precavidos, vamos sair mais higiênicos, por exemplo, dessa pandemia? É difícil dizer, mas eu diria que, na minha experiência, né, com pessoas, na minha experiência de psicólogo, eu diria que no começo as pessoas elas ficam mais precavidas. Mas se nada acontecer, elas tendem a voltar ao padrão antigo, né? Hum. Até o que nós já tivemos, né, em Ah, alguns momentos que não eram pandemias, mas, por exemplo, a gripe, H1N1, Zika, aham, chikungunya, que a gente também mudou, né, os hábitos, quando faltou água, por exemplo, né, então mudamos os é, hábitos, mas depois os hábitos foram é, é, voltando, né? a Isso pode. nossa tendência é de um comportamento ser muito determinado também pelo ambiente, né? Se aqueles Certo. fatores que determinam tais comportamentos meus, eles desaparecem do ambiente, meu comportamento tende a desaparecer também, né? Então eu penso num homem que está sempre mudando, né? Agora veja, quando muitas viagens que eu fiz, né, quando a gente faz viagens internacionais, a gente Uhum. acha um exagero quando a gente vê, sobretudo, jovens orientais de máscaras, né? A gente acha um certo exagero. Talvez tenha até alguma coisa de moda entre eles, de brincadeira, mas o fato é que agora a gente vê que eles passaram muito por essas epidemias, né? Então eles são mais educados para isso, né? Então talvez Sim. seja estranho para nós, mas agora está fazendo muito sentido, né? Quando a gente encontra nos aeroportos, né, aí de outros países, muitos povos, né, da Coreia, Japão, China, né, sempre usando máscaras, eles já têm uma história, né? Então talvez por isso que os hábitos deles se mantêm mais que o nosso, e para a gente é uma coisa muito nova. Eu confesso que saindo, né, à rua para trabalhar, né, na TV Alesp, lá na Assembleia Legislativa, e olhar as pessoas no caminho com máscaras, é estranho, né, doutor? Parece que a gente está num outro mundo, está entrando numa outra dimensão. É estranho, choca também, né? Sim, choca. A gente teve episódios aí no começo de pessoas, inclusive de jornalistas, né, que se emocionaram ao vivo, né, quando narrando as ruas vazias, né, as ruas desertas, né, parecendo um filme de ficção, né? Então, isso mexe muito com as nossas emoções, mexe muito porque mexe com a fantasia, né? Porque muitas pessoas começam a achar que isso não vai ter mais fim, né? Que isso pode se estender por muito tempo. Então tem um impacto emocional muito grande. Eu estou vendo isso no atendimento psicológico às pessoas e estou vendo no meu entorno, nas notícias, né? Estou vendo em todas as partes, né? As pessoas estão reagindo mesmo, né? Alguns de uma maneira melhor e alguns de uma maneira muito ruim, né? Então a gente precisa cuidar dessas pessoas e essas pessoas precisam se cuidar. E como prevenir isso? Há possibilidade de prevenção? Como que a gente consegue trabalhar
a cabeça, trabalhar esse dia a dia na quarentena, dentro de casa, com esse medo que é tão real do lado de fora das nossas casas, como que a gente lida com isso? O que o senhor indica que a gente mude na nossa rotina para trabalhar a mente, ficar preparado e passar por esse tempo? Olha, a gente vive uma época trazida por essa modernidade de muita proteção, de uma sensação de segurança muito grande, às vezes até ilusória. Então, todos nós, eu diria, da Segunda Guerra Mundial para cá, recebemos uma educação assim mais protetora, às vezes muito artificial do mundo, né? Uma ilusão, muitas vezes, de que o mundo é muito seguro, né? E quando a gente depara com a situação dessa, a gente vê a natureza como ela é, né? Como ela é, a natureza como ela é terrível mesmo, e como um organismo que ninguém vê causa o estrago que está causando. Então, como a gente tem que ter o pé no chão, olhar isso de uma maneira séria, mas sem se desesperar, sem guardar para si, procura falar com as pessoas, procura falar com os amigos, dizer o que está sentindo, dizer o que está fazendo, não guarde para si, né? Conversa com o outro, né? Vamos torcer para que o outro não esteja em desespero também, né? Para não ficar um alimentando o desespero do outro. Então, vamos ser realistas, mas sem ser desesperados, né? Vamos ter respeito pelo que está acontecendo, vamos levar isso a sério, mas sem entrar no desespero, né? E fazer o que tem que fazer, não ficar lamentando, ai, que droga, puxa, eu queria estar aqui, puxa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Bom, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer, né? Eu gosto até mais de pensar primeiro o que eu devo fazer, depois o que eu posso, né? Quer dizer, então a modernidade trouxe uma certa ilusão de segurança. A natureza continua aí, firme e forte, né? Então, de vez em quando, a gente tem algumas surpresas mesmo, né? E agora é o momento da gente segurar as pontas aí bastante, ficar firme diante disso, né? Tomar todos os cuidados, mas compartilhar, telefona, videochamada, ou só a voz já está bom, não é? Procura falar com as pessoas, procura não se isolar no sentido afetivo, emocional, né? Isso daí, para mim, acho que ajuda muito na minha experiência, que é muito importante, né? Agora, quando você fica sozinho, olha, ficar sozinho tem que ser muito bom, muito forte para você ficar sozinho, em qualquer situação da vida. Tem algumas pessoas que conseguem, mas é meia dúzia. O mais fácil mesmo é você não ficar sozinho e procurar pessoas, conversar, escrever, como eu já falei, ou por videochamada, mas enfim, alguma forma de contato com os outros ajuda bastante. Pode acreditar nisso que eu estou dizendo. Só para a gente concluir, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse luto que acontece quando a pessoa perde um ente querido por conta da Covid e que os velórios, que era aquele tempo, né, de despedida, não existem mais, né? As pessoas já chegam no cemitério e são enterradas por conta da possível contaminação. Como lidar com esse luto que ficou diferente, que não teve despedida? Priscila, lamentavelmente a gente já não tem no Brasil a tradição dos rituais fúnebres, né? Os nossos rituais fúnebres, eles são sempre muito repentinos, muito desorganizados, né? Quando a gente compara com alguns outros países que têm uma tradição em rituais fúnebres, que as pessoas se recompõem durante 3, 4 dias, uma semana, para depois realizar o enterro, o velório. Então, não parece, mas isso ajuda muito, né? Que diga aí o historiador Philippe Arriet, que escreveu uma obra
sobre o homem diante da morte, mostrando a importância dos rituais para a elaboração do luto, para ajudar a gente a aceitar as perdas. No Brasil, a gente nunca teve muito essa tradição, é uma coisa para a gente pensar, mas agora, nesse momento de pandemia, a gente não pode organizar um ritual que implique contaminação, obviamente, né? Então, vamos procurar formas de substituir isso daí, né? Vamos fazer, então, essas videoconferências com várias pessoas, né? Vamos conversar também sobre as perdas, né? Vamos fazer simbolicamente um ritual, se ele não pode ser presencial, vamos fazer virtual, não é a mesma coisa, eu sei, mas pode ajudar as pessoas a se reunirem, mesmo que seja através de uma telinha aí, uma coisa quase nada, mas ouvir a voz do outro, falar um pouco, deixar cada um falar um pouco daquela pessoa que perdeu, o que significava para ela, não é? Exteriorizar, colocar para fora, né? É importante. Então vamos resgatar um pouco esses rituais que ajudam muito no luto, o luto que é esse estado que se coloca a partir de uma perda. Vamos elaborar essa perda como? Através desses rituais. Não dá para ser presencial, vamos pensar de uma outra maneira, mas não vamos deixar de falar sobre isso. Obrigada pelas informações do senhor, com certeza vão ajudar muitas pessoas. O Alesp Conecta fica por aqui e você pode rever este e outros programas e toda a programação da Rede Alesp no YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Até mais, tchau, tchau.